Nós, para vivermos, nós precisamos de oxigênio, nós precisamos de água e nós precisamos de sal. Aí começa a primeira controvérsia que você vai escutar da minha boca. Porque na medicina, a gente prescreve muito a chamada dieta hipossódica. Nós falamos para o paciente que ele não pode comer sal. E ele respeita, ele diminui a ingestão de sal. Na realidade, ele está diminuindo a ingestão de cloreto de sódio. O cloreto de sódio, que é o sal que você tem na mesa, para chegar à mesa, ele sofreu uma série de solventes foram colocados ali e foram separados, jogados fora, e só sobrou sódio e cloro. Se você pega um sal integral, um sal rosa do Himalaia, um sal marinho integral, você chega a ter, dependendo do lugar, chega a ter 80 minerais. E no seu sal de cozinha, que você tem na sua mesa, tem o sódio e o cloro, só tem 2. Enquanto que o outro tem mais de 80 ou mais de 80. Então eu não estou conversando aqui do cloreto de sódio. Eu acho que o cloreto de sódio pode sim prejudicar pelo menos 1/3 das pessoas que ingerem ele, 30% mais ou menos. Mas o sal integral beneficia todo mundo. Então a primeira coisa que você tem que fazer, se você quiser tomar muita água, se você tomar 8, 10, 12 copos de água por dia, vai chegar uma hora que você vai entrar em hiponatremia, você vai ficar hemodiluído demais. Claro que se você tomar a água e você misturar sal integral nela, fica mais interessante, muito mais interessante ainda. Que quantidade de sal integral? Você tem que pegar uma colher de café, você tem colher de sobremesa, você tem colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. A colher de sopa, por exemplo, tem 15 ml. A colher de chá, por exemplo, tem 5 ml. A colher de café tem 2 ml. Você tem que usar metade de uma colher de café de sal integral por dia. Você pode dividir isso do jeito que você quiser. Você pode pegar essa metade de uma colher de café, que é 1 ml, de sal integral, colocar num litro d'água, 1,5 litro d'água, e tomar aquilo durante o dia, um jeito. Ou você tem que ir dividindo isso, cada vez que você toma, você coloca. O fato é que, se você tomar água com sal integral, muda a coisa. Inclusive, você que está aí com pressão alta, você deve estar pensando o seguinte, mas se eu tomar com pressão alta, a minha pressão vai subir? Não, sua pressão vai baixar. Esse é o cuidado que você tem que ter, porque às vezes você pode ter uma hipotensão, porque na hora que você começa a tomar água com sal integral, ali tem magnésio, ali tem potássio, e muitas vezes a pressão alta é por deficiência de magnésio. Então, na hora que você começa a fazer uso do sal integral, você corrige isso, e muitas vezes você trata essa deficiência que está aí. E essa água, ela tem várias características que nós vamos discutir aqui. Uma delas é o pH. E quando a água tem o pH alcalino, que é aquela água lá da nascente, você vai lá naquela mina, lá no alto daquela serra, você vai ver que a água lá nasce com pH maior. Mas à medida que ela desce, ela vai se contaminando e ela vai ficando mais ácida. Tudo que vai se contaminando vai ficando mais ácido. O lixo do nosso alimento, do nosso metabolismo, é ácido. À medida que a gente envelhece, a gente vai acidificando. O pH de um bebê é uma coisa, o pH de um indivíduo de 90 anos é outra coisa. A gente vai acidificando. Eu estou falando muito de sal integral, deixa eu compartilhar com você um estudo feito por uma menina de 12 anos. Ela pegou 2 xícaras, colocou pela metade de água, a mesma água, as 2 xícaras. Numa xícara, ela colocou 1 colher de chá de sal de mesa. Na outra xícara, ela colocou 1 colher de chá de sal integral. Antes de ela colocar o sal nas xícaras, ela mediu o pH da água. Então, o pH da água nessa xícara era 6,4. O pH da água nessa xícara, que é a mesma água, era 6,4. Quando ela colocou nessa xícara aqui cloreto de sódio, o pH dessa água foi para 6. Quando ela colocou nessa xícara aqui o sal integral, o pH foi para 8. Então, ela terminou com uma xícara com pH 6
e outra xícara com pH 6,8. Você vai dizer, mas não é muito. Não, é muito, sim, é muito. Porque o pH é logarítmico. É igual a escala aqui, mede terremoto, é logarítmico. Então, na realidade, de 6 para 6,8 são 8 vezes. Houve o pH que era igual nas duas xícaras, 6,4, 6,4. Agora, na xícara que recebeu o sal de cozinha, foi para 6, e na xícara que recebeu o sal integral, foi para 6,8. Ou seja, houve um aumento no pH de 8 vezes. Isso corresponde a 800%. 8 vezes significa 800% de discrepância, só pelo fato de ter usado o sal integral. Quanto maior o pH, mais oxigênio tem.